Boa tarde, meus queridos alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Um abraço a todos vocês, eu espero que vocês estejam bem. Bom, vamos aqui ao resumo da aula do dia 2 de julho, tá? Movimentos sociais. Acrescentei um pouco, porque eu achei a aula um pouco repetitiva, da aula que foi feita lá do Centro de Mídias, né? Então eu coloquei um pouquinho sobre a história das constituições federais no nosso país, tá? Então a gente vai ver isso. Então, primeiro, ela perguntou lá, né? Você conhece ou participa de algum movimento social? Por acaso você participa ou conhece algum movimento LGBT, por exemplo, movimento dos trabalhadores, movimento feminista, movimento negro, né? Enfim, qual movimento de repente você participa ou não participa, ou quer participar? Seria interessante você também conhecer um pouco mais sobre isso, tá? Bom, vamos falar sobre as constituições. A primeira Constituição Federal do nosso país foi em 1824 e ela se caracterizou por ser conservadora e autocrática, porque foi no Brasil um império, né? Então o imperador era autoritário naquela época, né? Então o país continuou sendo monarquia entre repúblicas, apesar de ser independente, né? Excluía as minorias de participação política e impunha limites à liberdade de credo. Olha aí, crenças religiosas. Cancelou a Constituição da Mandioca, que impunha limites ao seu poder. E tinha poderes, né, do executivo, judiciário e legislativo ali também, né, algumas coisas. Depois temos a segunda Constituição, que é a de 1891. Na aparência, né, ela foi justa, liberal e equilibrada, tá? Mas na prática ela foi excludente com as minorias. Favoreceu aos cafeicultores paulistas. Então, na época aí do século XIX, final do século XIX, aí, aqui, pegando o Sudeste, aqui, essa política dos café-com-leites aqui, né? Tem até a guerra dos café-com-leites aí, em São Paulo e Minas Gerais, aí, Rio de Janeiro. Então, por que na aparência, né, foi justo e liberal? Exclui o voto censitário, né? Marcou o fim do autoritarismo do Império, então o imperador aqui deixou de existir, e aí isso foi uma coisa boa. Agora, na prática, né, estabeleceu a autonomia dos estados, isso foi bom, porque antes ficava só tudo vinculado ao governo central, né? Sustentou também o coronelismo, isso já não foi bom, né? Então aí os coronéis ameaçavam a população rural nesse tempo, nesse sentido. Bom, vamos à terceira. A terceira Constituição Federal do nosso país foi de 1934. Tinha um caráter liberal e progressista, tá? Ela auxiliou, aí já no século XX, tá? Ela já auxiliou na construção da popularidade da figura política da era do Vargas, presidente Vargas, na era Vargas, lembra? Então o populismo dele foi isso aí. Influenciada pela Constituição Alemã da época que ele se baseou, dizem que o Vargas, né, tem umas relações teve umas relações sinistras com os nazistas, neonazistas, os nazistas, né, na verdade, na época. Caracterizou-se pelas leis trabalhistas, aí a questão da CLT que surgiu no Código de Leis Trabalhistas a partir dessa Constituição aí. E teve causa também imediata na Revolta Paulista de 1932, que é feriado hoje em São Paulo, né, 8 de julho. Meu tio-avô participou e perdeu a perna, eu lembro, chamado Dito Sem Perna. O parágrafo aí, aspas, né? Então, a experiência tão democrática no Brasil só se efetivou, na verdade, a partir da quinta Constituição Federal, que essa aqui ainda não era tão assim democrática assim. Em 1937 era outra Constituição, então era a quarta, se eu não me engano, e chamada como a Polaca, né? Simbolizou o golpe do Estado Novo, golpe que Vargas vai dar e estipula aí o Estado Novo, que vai ficar até 1950, né? Retrocesso em termos da democracia e direitos humanos, proporcionou liberdade de ação à polícia, ou seja, ditadura, concentrou poder nas mãos de Vargas, fechamento do Congresso, né? E antecedido pelos choques entre comunistas e integralistas, né? Respaldo legal do governo autoritário. Então o Brasil se tornou, a partir de 1967, um governo mais autoritário, ditador, né? Depois temos a quinta, a Constituição de 1946, foi entre as ditaduras, né, de 1930 e 45, o regime militar de 1964 e 1985, tá? Organizada por membros dos novos partidos políticos do PSD, UDN e PTB. Possuía um caráter liberal, autonomia política e legislativa para os estados, tá?
tinha a tripartição dos poderes seguir à risca, que eram os poderes legislativo, judiciário e executivo. Olha, deu branco. Caiu por terra também a criação dos atos institucionais, né, que é o AI-5, né? Ah, não, AI-5 vai ser na década de 70, desculpa. Da Constituição aí vai entrar em 1967, né? A sexta Constituição, nós vamos ver aqui a Constituição de 1967, elaborada pelo regime militar, então já estamos aqui na ditadura militar, golpe de 64 aí, e em diante até 1985, 86. Teve então a derrubada do Jango, né? Apoiados pelos Estados Unidos aí, Operação Brother Sun, reunia as medidas ditatoriais dos atos institucionais, os quais garantiam autoritarismo através dos princípios democráticos, né? Então aí sim entra o AI-5, né? Que é o ato institucional 5, que era tipo, tinha até toque de recolher na rua, as pessoas poderiam ficar só até 10 horas se fosse contra o governo, então foi uma série de restrições para a liberdade aí de se locomover e também de expressão naquela época, né? Muitos jovens sabem disso, sofrer tortura por causa disso e exílio também. E finalmente a sétima e última até agora, né, a Constituição de 1988, que é a Constituição Cidadã, né, consolidada após o longo período da abertura política, depois das diretas já de 1986, necessária após o fim do milagre econômico, né, ruiu, pois o crescimento acompanhado por desenvolvimento, elaborado durante a presidência de José Sarney, tá? Tomou posse após a morte de Tancredo Neves, que era para ser eleito na época, mas foi morto, e foi eleito indiretamente após a derrota das diretas já, tá? Sistema presidencialista do governo com voto direto, fortalecimento do poder judiciário, internacionalismo, estatal e nacionalismo econômico, assistencialismo social, enfim, e também aos direitos dos trabalhadores também, tá? Bom, então foram essas 7 constituições, história das constituições federais. Interessante, né? A gente saber um pouquinho disso daí. História. Depois aí a professora falou sobre políticas públicas, né? O que vem a ser políticas públicas? São um conjunto de programas, ações e decisões tomadas pelo governo nacional, estadual e municipal, tá? Com a participação direta ou indireta dos entes públicos ou privados, que podem, que é para assegurar o direito de cidadania, né? Para vários grupos da sociedade, né? E segmentos sociais, culturais, éticos e econômicos. Então, e esses direitos assegurados conforme baseado na Constituição Federal. No caso, hoje em dia, da Constituição Federal de 1988, a Constituição Cidadã. Tá? Então tem um ciclo, ó. Começa com a avaliação, depois passa para a formação da agenda, a formulação de políticas, processo de tomada de decisão e a implementação dessas políticas públicas, ou seja, a efetivação daquela lei que foi criada e que ela atue de fato, tanto na esfera nacional, estadual e municipal, tá bom? E também a habilidade de fala da gente da aula hoje vai falar exatamente também dos movimentos sociais dos trabalhadores, né? Começa lá em 1984, aí final da ditadura militar e já começando para as diretas já aí também, né? O que é o MST? Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, né? Que é um movimento camponês, né? Que visa o quê? A reforma agrária, praticar a produção de alimentos ecológicos e melhorar as condições de vida no campo. Como tem aqui a imagem, sem reforma agrária não há cidadania, MST. Essa aqui é a bandeira do MST. Ou seja, a reforma agrária é uma questão política antiga e importante no nosso país. Tem terra para todos? Tem habitação para todos? A moradia? Será que tem terra para todos? E quem que está usando essas terras, né? Será que está ficando só com os ricos ou não? Então é uma questão importante a ser debatida e discutida. Um abraço a todos, tchau, tchau. Manda um like no nosso vídeo aí. Tchau.